vamos ver juntos, aqui em formato de vídeo, alguns textos a respeito de Salomão, porque muito tem se dito por aí que Salomão foi um homem maligno que fez um monte de coisa horrível, invocou o demônio, fez um monte de coisa. Mas será, gente, que Salomão era um homem tão ruim assim? Será que nós devemos acreditar em tudo o que é dito de Salomão por aí? Vamos tentar aqui analisar junto as coisas que falam sobre Salomão e o que a Bíblia fala de Salomão para a gente tentar entender em que a gente deve acreditar. Vamos ver junto, é importante, gente, porque a gente sabe que no mundo, né, as pessoas vão inverter, transformar a luz em trevas, trevas em luz, doce em amargo, amargo em doce. Então a gente precisa saber, de acordo com a Bíblia, o caminho que a gente deve andar para a gente até não estar cometendo injustiças e blasfêmias em relação a personagens bíblicos. E também acabar sendo contraditórios em relação às nossas crenças, né? Porque se Salomão foi um homem tão ruim, maligno, demoníaco, por que então nós deveríamos dar crédito as coisas que ele escreveu, a sabedoria, os provérbios, aos salmos e tudo mais que está na Bíblia? Faz sentido isso para você? Não faz, né? Então, vamos ver aqui algumas coisas que falam a respeito de Salomão. Quem é que fala? Porque isso também é saber fazer julgamento. Nós precisamos aprender a fazer julgamento. A Bíblia toda é para nos ensinar a julgar com justiça. Por isso que nós devemos estar sempre meditando na palavra. Então, eu vou ler junto aqui com vocês alguns textos aqui que eu separei. Tô fazendo aqui por vídeo, vou tentar ser o mais breve possível, né, para não ficar tão pesado. E aí depois a gente vai para a Bíblia, tá? Então, separei aqui alguns textos, tá? Vamos lá, vamos ver essa super interessante, o que eles dizem a respeito da história de Salomão. A história de Salomão e os 72 anjos que ele invocou e aprisionou. Salomão ficou famoso pela sua história na Bíblia, mas a dos anjos está no Ars Goetia, o capítulo mais famoso do Grimório, a chave menor de Salomão. Então a gente vê aqui que tem esse Grimório. Grimório são escritos que falam de magia, ocultismo, encantamento. Será que esses escritos merecem confiança? Será que isso fazem parte do Criador? Será que isso faz parte ali das coisas que a Bíblia diz para gente buscar conhecimento ou não? Temos que pensar nisso, porque não adianta nada dar crédito para bruxaria, para bruxos, para mágicos, para encantadores e não dar crédito para a Bíblia. Tá vendo a diferença? Então, a gente tem que partir dessa premissa, que a Bíblia é verdadeira e o resto é falso. Na hora de ir para um lado ou para o outro, a gente precisa saber identificar o que é proibido e o que não é. Se a Bíblia proíbe os feiticeiros, os mágicos, os encantadores, é porque... Por que será que eles proíbem? Porque ali vai ter coisas que a gente não deve saber. Porque ali eles vão mexer com coisas que a gente não deve saber. Porque ali vai ter mentira. O diabo mente. Os demônios mentem. Então, será que a gente vai dar mais crédito para quem é conhecido por mentir do que para quem não mente? Percebe, gente? Então, vamos prestar atenção nisso daí para a gente já não começar errado. Porque uma vez que a gente dá o passo na direção errada, aí depois vai ser só confusão, né? Então, veja que essa história aqui do Salomão tá nesses grimórios aí que chama a chave menor de Salomão. Vamos ver o que eles vão falar? Ó. Quem é Salomão? O rei é um dos personagens mais famosos da Bíblia. Filho do rei Davi, ele teria governado por volta dos anos 970 antes do Messias, realizou o famoso julgamento entre as duas mulheres que alegavam ser mãe de um bebê, né? Que eu já falei esse relato aí para vocês, como foi que ele julgou corretamente e foi identificando o que havia no coração. Mandou cortar a criança ao meio, até que percebeu que a mulher que se dispôs a perder a filha para ele não morresse era verdadeira. Ó, tá vendo? Ele não percebeu. Ele fez. O Salomão, quando julgou, ele fez aquilo sabendo, esperando o resultado. Tá vendo? Como o povo do mundo, eles não conseguem perceber
a verdade bíblica. Então, que a gente não seja como o povo do mundo, né? Aí, ó, lendas do rei. Agora vamos ver aqui que é contado por aí a respeito dele. Os feitos de Salomão o tornaram famoso, tanto que surgiram várias histórias a respeito que não estão na Bíblia. As mais famosas seriam a construção do templo, onde a Arca da Aliança contendo os 10 mandamentos entregues por Moisés teria sido guardada. Tá vendo? Aqui, desconhecimento total da Bíblia, né? Na própria Bíblia fala sim que Salomão iria construir o templo e não Davi. Tá na Bíblia. Então, você vê aqui que as pessoas não entendem, né? Do que normalmente escreve, do que não entendem. Mas o que a gente vai focar aqui é o que escritos extra-bíblicos estão falando. Então, aqui, ó, vai dizer agora que ele invocava os demônios e tudo mais. Aí começa, né, gente? Ó, vamos lembrar o seguinte. Por que Salomão, ele é tão venerado aí por ocultista, elite, cabalista e tudo mais? O que a Bíblia fala? Salomão foi o homem mais sábio e o homem mais rico. Só daí a gente já tira que, por eles ter uma história de ser o mais sábio, o mais rico e cuja sabedoria foi dada pelo próprio Criador, eles vão querer aquilo ali. Eles vão colocar esse personagem como um ícone de quê? De poder e glória. Então, eles vão usar assim. Qualquer pessoa pode usar a figura de Salomão para falar o que quiser. Percebe, gente, como é que as coisas são? Por isso que nós não devemos dar crédito. Aí pega a pessoa, qualquer pessoa que a gente não conhece, sei lá de onde que veio, qual foi a inclinação, ela escreve, não, vou falar agora de fulano. Aí escreve um monte de coisa lá, atribuindo a autoria a determinada pessoa. Será mesmo que é determinada pessoa, gente? Será mesmo? Será que a gente é tão ingênuo de acreditar? Falou que é fulano, será que é mesmo? A gente sabendo que a inclinação da carne é para mentira, para falsidade, para engano, né? Então, assim, não sejamos tão incautos para não entender essas coisas. Por isso que a rocha é a Bíblia. Nós devemos crer por fé, porque é o único fundamento de verdade onde nós podemos crer com fé. Porque se a gente não crê na Bíblia, tudo fica relativo. Vai crer em quê? Percebe, gente? Por isso que isso é a fé e a confiança e a fidelidade. A gente crê na Bíblia por fé, por confiança e fidelidade de que é a palavra do Criador. Essa é a fé que a gente deve ter. Agora, se a Bíblia é mentira, então não tem em que crer. Vai crer em quê? O que é a verdade? Se todo mundo mente, em que a gente vai acreditar? No nosso achismo? No que a gente acha? Não faz sentido, né? Porque normalmente o que a gente acha também vem aí, ó, de um monte de coisa que a gente absorveu na nossa mente aí durante a nossa vida, durante as nossas experiências. Então, o nosso julgamento vai ser baseado em experiência, em que a gente acha que é, em que a gente aprendeu. E tudo isso que a gente aprendeu aí no mundo também não tem uma segurança de verdade. Pode ser qualquer coisa. Por isso que a palavra é o único fundamento de verdade. Por meio da palavra, a gente pode ter segurança de falar assim, não, se aqui é verdade, eu vou andar nesse caminho. E aí, a partir disso, a gente vai aí identificando todas as outras que estão de fora. É assim que a Bíblia nos ensina a andar. Senão tudo fica relativo e aí, ó, acredita no que você quiser, baseado nas experiências que você teve. E não há nenhuma segurança nesse tipo de pensamento, né? Então, aqui eles vão falar, ó, que parte do poder e da sabedoria do rei teria vindo dos 72 seres que ele teria conseguido atrair e prender dentro de um vaso de bronze. Ó, começa as fábulas. E outra coisa, blasfêmia contra o próprio Criador, ó, falando que parte do poder dele veio de seres, veio de, sei lá de quê, de demônio, de anjo caído. Será que é isso que a Bíblia ensina? Não é, né? Então, já liga aí um super alerta. Ou seja, não era nem para ligar alerta, era para descartar mesmo, porque isso daí está totalmente em oposição às escrituras. E é por isso que as pessoas se perdem, caem no engano, gente. Por quê? Porque, quer dizer que um tanto do poder de Salomão veio disso daqui, aí pronto, aí começa, né?
Ó a árvore aí, ó, do bem e do mal. Vamos conhecer o que Salomão fez de mal? Olha, vamos lá ver, porque isso, porque aquilo lá. E aí começa a adentrar em conhecimento oculto que é da serpente, não é do pai. Então, olha só, aí começa, né? Falar aí que Salomão fez isso e aquilo. Ok, a gente sabe pela Bíblia. Vou até fazer aqui uma observação. A gente sabe pela Bíblia que Salomão se perdeu, sim, acabou indo aí adorando, né, prestando culto ali a deuses estranhos. Por conta de quem? Das mulheres, é isso que a Bíblia diz. Será que Salomão começou a prestar culto porque ele cria? Ou será que ele foi influenciado pelas mulheres e para agradar as mulheres ele acabava fazendo a vontade das mulheres? Precisamos aprender a identificar o que há no coração, gente. Por quê? Porque muitas pessoas fazem a mesma coisa que Salomão faz e nem se dá conta, porque acha ali, coloca Salomão em um lugar ali de super demôniozão e não consegue nem enxergar que o que ele fez ali foi justamente o que muitas pessoas aí que se dizem crente acabam fazendo também. Como? Tá ali, diz que é crente, mas sendo influenciado de repente por outras mulheres, por alguém e tal, se desvia do Criador e passa ali a seguir caminhos que não é do Criador. Assim fica simples de entender, né? Quer dizer que a pessoa é do mal, maligno, do demônio encarnado na Terra? Não, quer dizer que a pessoa se desviou por causa de outras pessoas. Se deixou influenciar. Aí, olha só, tanta de coisa que eles falam aqui, ó. Selado com símbolos especiais, capazes de manter os espíritos escravos de Salomão. O objeto nunca poderia ser quebrado, sob o risco de que todos os demônios fossem libertados e desobrigados de obedecer ao monarca. Gente, olha isso daqui, ó. Nada a ver com Bíblia. Aqui, ó, atribuindo poder a objetos. O que a Bíblia diz em relação a isso? A Bíblia tá sempre falando, oh, objeto não faz nada, não sei o quê. Aí o povo que adora estátua como se fosse deuses. Essas estátuas não têm vida dentro dessas estátuas, não tem nada, vocês deixam de ser ingênuos. Aí vai, conta a história, né? Lá tem uma parte que o criador conta a história da pessoa que vai lá, corta a madeira, um pedaço assa a comida, com outro pedaço faz um deus e depois se ajoelha pro deus e me salva e tal. Essa é a inclinação do ser humano, gente. A Bíblia tá dizendo o tempo todo, esquece esses negócios de objeto, esquece essas superstições, esquece esses negócios. A Bíblia tá falando. Não faça imagem de nada que há no céu, na terra e tal. Não tenha medo do que acontece aí nos sinais do céu. Não se atemorize, porque os pagãos é que se atemorizam com essas coisas. A Bíblia, gente, é um manual ali anti-superstição. Mas a inclinação do ser humano é a superstição, não é? Não tem jeito. É por isso que quem anda direitinho de acordo com a Bíblia não tem que temer nada disso. Então, olha só, vamos parar de acreditar nessas coisas. É claro que existe um mundo espiritual, mas a maior parte do que a gente lê por aí são fábulas judaicas. A maioria dos judeus, eles cresceram junto com os costumes e tradições dos pagãos. É isso que as pessoas não conseguem compreender. O pessoal tem uma idolatria, tipo assim, não, se é judeu, então é porque é verdade e tal. E aí se perde, porque prefere acreditar nessas coisas do que no que a Bíblia diz. Acha que o que a Bíblia diz, é pouco, não fala quase nada. A gente tem que ir para os outros ensinos, porque aí sim a gente vai saber a verdade. A árvore do bem e do mal. Cobiça num conhecimento que não lhe cabe. O pai tá vendo tudo isso, gente. Vai aí na cobiça do conhecimento pra vocês verem. Vai cair no engano e depois não vai ter mais volta, porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Eva e as pessoas, por não amarem as escrituras, acabaram caindo no mesmo erro. No mesmo erro. Serão todos indesculpáveis diante do pai. Né? E aí vai falar aqui, ó. O Ars Goetia é o primeiro capítulo do livro e também o mais famoso, uma vez que conta como Salomão alcançou seu poder com a ajuda dos demônios. Vê se tem cabimento. Isso é verdade? Não é verdade, gente. Para de acreditar nessas coisas. Mas existem outras 4 partes. Ars
Tarará, Goethe, lá, um monte de coisa aí. Eles descrevem os seres do mal, contam como eles foram invocados e quais os símbolos usados para aprender. Tá vendo? Aqui a gente vai ver que nesses livros de magia, de ocultismo, de feitiçaria, de não sei o quê, vai ter esses símbolos, as pessoas acreditam. A gente sabe sim que o povo do mal utiliza desse conhecimento. Mas, gente, maior é o que está em nós do que está no mundo. Lembra os magos do Egito. Quem era mais poderoso, Moisés ou os magos do Egito? Entendeu, gente? Então, assim, vai ter sim o povo do mundo aí que anda nas magias, na feitiçaria, sempre existiu. Desde que a gente lê aí as histórias na Bíblia. Sempre existiu. Mas quem é do Criador é maior do que esse povo, entendeu? Nada novo debaixo do sol. Vamos ver aqui mais outros textos, o que diz? Aí aqui, né, tem essa outra página aqui a chave dos grandes mistérios, de acordo com Enoque, Abraão, Hermes, Trismegito e Salomão, Elifas, Levi. Tá vendo que eles fazem uma misturada, gente? Elifas Levi é um judeu aí, famoso por essas histórias aqui de ocultismo, grimórios e feitiçaria. Será que esse homem aqui, gente, tem a ver com Bíblia? Será que ele tem a ver com a piedade bíblica, com o que os evangelhos ensinam, com o que a Torá ensina? Tem nada a ver, tá misturando feitiçaria, essas coisas tudo que o Criador diz que não é para mexer. Ó, e ainda coloca aqui, ó, Abraão, mistura Abraão. O que Abraão tem a ver com essas coisas, gente? Enoque, mais uma vez, né? O povo aí vai escrito de Enoque, mas a Bíblia fala de Enoque. Tá, mas quem garante que tem que um monte de coisa que atribui a Enoque é de Enoque mesmo? Quem garante? Dá mais misturado com feitiçaria. Né, gente? Vamos deixar aí de ser higiene incauto. A Bíblia tem a verdade. Quem tá andando na Bíblia aí, anda seguro. Ó, mistura com Hermes Trismegisto. Quem foi Hermes Trismegisto? Foi contemporâneo de Moisés, mas era da parte da feitiçaria, era da parte lá da escola de mistério que não era para mexer. Inclusive, gente, tem muita coisa aí, ó, de Hermes Trismegisto, que faz muito, muito, muito tempo atrás, e que hoje tá aí na modinha como se fosse uma ciência moderna. Né, leis da vibração, um monte dessas leis aí, né, que tá vindo aí dentro de filosofias de nova era e tudo mais, onde eles misturam, né, a ciência física com a espiritualidade. Muito disso daí veio de Hermes Trismegisto, nada novo debaixo do sol. E com certeza ele também pegou essas coisas de que Babilônia, cabeça de ouro. Vai tudo cair quando vier a pedra, né, derrubar aí todo esse sistema pagão. E quem tiver misturado com essas coisas já sabe qual é o fim, né? Senhor, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos isso e aquilo em teu nome. O que o Messias vai falar? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, que também é anomia, que é transgressão da lei. Qual que é a transgressão da lei? Tá lá na Bíblia falando, não mexa com feitiçaria, não mexa com espírito, não mexa com isso, demônio, não sei o que, não é pra mexer nesses estudos aí dos feiticeiros, ocultismo e tal. E as pessoas estão indo. Não, é porque aqui tá a verdade, sabe, gente? É para complementar a Bíblia. Tá em contradição com a Bíblia, mas as pessoas acham que é para complementar. Será que tá andando na verdade? Não, tá andando no erro, no engano da serpente, achando que tá sabendo a verdade. E aí tá, aí vai ter aqui, né, aqui ó, a religião diz, acreditai e compreendeis. A ciência vem vos dizer, compreendei e acreditais. Então toda a ciência mudará de fisionomia, o espírito por muito tempo destronado, esquecido, retomará o seu lugar, será demonstrado que as tradições antigas são inteiramente verdadeiras, que o paganismo não passa de um sistema de verdades corrompidas e deslocadas, que basta limpá-las, por assim dizer, e recolocá-las em seu lugar para vê-las brilhar com todo esplendor. Em uma palavra, todas as ideias mudarão, e uma vez que de todos os lados uma multidão de eleitos clama em concerto, vinde, Senhor, vinde, porque reprovarias os homens que se lançam nesse futuro majestoso e se gloriam em adivinhá-lo. Bom, aqui, né, a gente vê que as pessoas sempre vão
tatear a verdade como se pudesse achá-la. Lembra Paulo falando em relação aos pagãos? Os pagãos andam assim, gente. Ali vai ter um conhecimento com aparência de saber, mas nós não devemos nos deixar influenciar por essas palavras com aparência de sabedoria. Lembra que Paulo falou, nós não seguimos a sabedoria humana que os reis, os governantes desse mundo conheceram, mas o poder do Criador por meio do testemunho do Filho. Essa é a verdadeira verdade. Bom, gente, então, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, de novo, esse livro, né, de Salomão, aqui, ó, livro informativo sobre o ocultismo, coisa de ocultismo, a chave menor de Salomão, é um dos grimórios pseudoepigráfico datado do século XVII. Contém descrições detalhadas dos principados maiores e menores, potestades e hostes da maldade, e até anjos que Salomão entendeu como comunicar-se com sua incomparável sabedoria. Tá vendo, gente? Isso daqui, ó. O Criador diz que não é para se envolver com esses negócios. O povo recebe aí contatos imediatos de terceiro grau com o demônio, e aí os demônios começam a inventar um monte de coisa e o povo acredita. Porque é incauto, porque não gosta da Bíblia. Se gostasse da Bíblia, tinha temor. Prefere outros escritos. Não, a Bíblia não tem muito verdade, não. Vamos lá para os outros. Ó, aqui tá falando dos nomes das hostes, das potestades, tá falando dessas coisas. É o diabo tirando o foco do pecado. É o diabo relativizando todo o plano salvífico do Criador para levar as pessoas, ó, para outra coisa, ó, não, esquece esse negócio de pecado aqui, ó, vou te mostrar a verdade é conhecer as potestades, os nomes dos demônios, ó, aí sim você sabe a verdade. Pronto, desviou a pessoa do que realmente importa, conseguiu enganar. Infelizmente é assim, gente, o diabo, ele engana as pessoas dessa forma, e as pessoas movidas pela sua cobiça, por querer saber mais, porque, não, a Bíblia não é nada, não sei o quê, aí cai. Deixam de ouvir a voz do pastor, porque o Messias não tá falando nada sobre essas coisas. Tá, aí vai falar outras coisas aqui sobre isso, aí vai, ó, Gnoses Online, invocação cabalística do sábio Salomão. Que tem a, ó, olha só, quem tá relacionando Salomão com esses negócios aqui, ó, gnose. Gnose é da serpente, gente. Gnose é um monte de conhecimento de várias religiões, de várias coisas, de magia, de ocultismo, de não sei o quê. Mistura tudo isso daí numa salada, no caldeirão, sabe que esse caldeirão da feitiçaria? E aí vem gnose. As pessoas gostam, né, de saber isso. É por isso que hoje em dia tá misturado aí pessoal de nova era com pessoal antissistema, com não sei o que, dizer que todo mundo misturado, meio que acreditando nas mesmas coisas, porque acha que tá só porque tem ali personagens bíblicos, tem ali textos bíblicos torcidos, acha que aquilo ali é verdade. O diabo usa as escrituras, o diabo usa ali, ó, não, vamos usar aqui, vamos falar que Enoque escreveu isso, vamos falar que Salomão escreveu aquilo, vamos falar aqui disso. O diabo vai fazer isso para desviar as pessoas do foco, do plano de salvação dado pelo próprio Criador. Ele vai fazer isso. E isso também, gente, tá sob a soberania e conhecimento e soberania do Eterno. Que o Eterno tá vendo? Não, tá, pode fazer isso daí, que aí a gente vê, né, se as pessoas forem caindo, né, não caindo é porque elas estão caindo pela própria cobiça. E assim, mais uma vez, o plano do Criador segue aí bem sucedido, né, porque as próprias pessoas é que caminham para esse lado. As próprias pessoas andam no caminho largo por conta das próprias cobiças. É da natureza do ser humano. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. E aí o pai tá vendo, ó. Tá bom, vai, diabo, faz aí o que você tem que fazer. Que aí, no dia do julgamento, as pessoas serão indesculpáveis. Elas saberão que todos os caminhos que elas andaram foi por conta da própria cobiça do coração delas. Olha só o que diz esse site, Gnoses Online. A invocação do sábio Salomão é uma oração mágica, poderosa, muito antiga. Não se tem certeza se foi escrita pelo próprio rei hebreu, mas certamente o foi por uma casta sacerdotal contemporânea a ele.
Consiste na invocação das hierarquias celestiais, guardiãs e responsáveis pelas diversas dimensões de natureza e do cosmos, desde os mundos divinos, próximos ao absoluto, até o mundo físico. Para as pessoas mais sensíveis, praticar a invocação de Salomão é o mesmo que depurar nossos corpos internos, desde o corpo casual até o físico, limpando cada região de nossos mundos internos. Isso se deve a que os deuses conjurados não são somente as forças cósmicas externas ao ser humano, ou seja, as hierarquias angélicas, arcangélicas, serafínicas, mas especialmente trabalhamos com os poderes internos de nossos deuses atômicos. Existem átomos divinos de diversas categorias energéticas em nosso interior, tanto no corpo físico quanto nos corpos internos, e tais átomos, que podemos chamá-los de deuses atômicos ou partes do ser, são excitados com a invocação de Salomão. É importante destacar que, se pronunciarmos essa invocação salomônica em estado de meditação e relaxamento psicofísico, sentiremos nosso nível vibratório, nossa consciência se elevando, se sutilizando. Tá bom, gente, até aqui. Então, vocês estão vendo aqui que a narrativa aqui desse tipo de site, desse tipo de conteúdo, é sempre a mesma, né? É tentando aí despertar o divino interior de cada ser humano. É a mesma coisa, não importa se é filosofia oriental, não importa se é nova era, gnosticismo. A linguagem aqui, ó, é sempre parecida, né? É ali ativar a divindade interior do homem. Gente, serpente purinha. Quem tá ligadinho na Bíblia, bate olhos aqui. É serpente querendo dar poder pro ser humano, sereis como deuses, vocês vão despertar, vai despertar com Kundalini, vai despertar não sei o quê. Mas nós devemos buscar seguir o que o pai falou. Por quê? Porque quando o pai diz uma coisa, não é a gente mesmo que está fazendo o negócio, é ele por meio do espírito dele, porque o próprio ser humano faz tudo errado, vai entrar aí nessas coisas, nas mágicas, não sei o que, e vai se afundar ainda mais. Acha que está fazendo um negócio para despertar, vai afundar ainda mais na mentira, no engano, na cegueira, por conta da própria cobiça. Não foi assim com Adão e Eva? Os olhos deles abriram, não abriram? Abriram. A serpente falou que abriu, não abriu, mas é para o mal, é para a morte, para a destruição. Agora, para o pai, não. O pai é o seguinte, ó, anda nesse caminho. Ele que faz tudo por meio do espírito dele, quando a gente está aí andando em lealdade e fidelidade. Ele está dando a promessa. A promessa é essa, a promessa é vida eterna, a promessa é mais conhecimento da verdade que ele quer que a gente saiba naquele momento. E ele vai dando, e a gente vai caminhando nesse caminho. Ele vai fazendo a obra em nós. Nada vem de nós mesmos. E aí, tudo aquilo que a gente espera é o que vai se consumar no final. Diferentemente de quem anda nesses outros caminhos aqui. Toda a cobiça que eles desejam, quando chegar no final, eles vão ter uma surpresa. Como aconteceu com Adão e Eva. Surpresa. Vocês vão despertar para o quê? Para ver a morte. Entendeu, gente? Tá vendo como tudo é igualzinho desde que mundo é mundo?